Olá, pessoal. Eu sou o professor Cícero, da UESC, né, e sou coordenador de área do cursinho pré-vestibular da UPT, certo? Da Universidade para Todos, certo? Então, o que eu vou fazer? Aqui a gente pretende fazer algumas videoaulas de preparação, revisão e preparação para o Enem, certo? Então, eu vou apresentar alguns tópicos para vocês, tá? Que costumam cair no Enem, como a parte de gráficos, por exemplo, certo? Então, nessas primeiras videoaulas que eu vou gravar para vocês, a gente vai apresentar algumas questões envolvendo gráficos, certo? Então, vamos lá. Então, eu vou começar falando do gráfico de setores, tá? Gráfico de setor, ou gráfico de pizza, como muita gente chama, certo? E antes de entrar na parte de exercício, eu vou falar um pouquinho de teoria, certo? Então, nessa parte de teoria, eu vou apresentar aqui para vocês uma página na internet em que a gente conseguiu, só um instante, em que fala de gráficos, certo? Eu vou apresentar aqui para vocês, certo? Eu vou apresentar essa página, certo? Ok, certo? Então, eu vou começar a falar um pouco para vocês de gráfico de setores, né? Ou gráfico de pizza, né? Então, que tipo de gráfico é esse, pessoal? Então, é um gráfico de forma circular, certo? É um gráfico de forma circular. No dia a dia, matematicamente, isso aqui é um disco, tá? Ou um círculo, tá? Ou um círculo. É um gráfico que ele é representado por um círculo. Associando a coisas do cotidiano, você pode imaginar também como se fosse um bolo, tá? Um bolo numa forma circular. Ou uma pizza, tá? Por exemplo. Então, como que a gente pode. O que a gente pode identificar nesse gráfico? O formato circular, certo? Só um instantezinho aqui. Ok. Voltando aqui. O formato circular, certo? Formato do gráfico. Então, imagina que isso aqui fosse uma pizza e você dividiu em fatias, né? Então, o que tem esse gráfico? Um formato circular, uma legenda com os tipos de dados, né? Aqui a parte para você ler, né? Aqui ele identificou aqui um azul, que seria os dados, né? Os dados que são representados, né? Por essa parte aqui azul, né? E os dados apresentado por essa parte aqui, certo? Um pouco mais marrom, né? Um pouco mais meio amarelado, certo? Enfim, a cor não importa muito, tá? Então, os ângulos, né? Esses ângulos aqui, né? Que são proporcionais às porcentagens representadas, né? Então, legenda com os tipos de dados representados que pertencem a uma única categoria. Então, você tem, por exemplo, porcentagens aqui, tá? De um determinado preço de um determinado produto, né? Ou dados de um determinado curso. Vamos ver através de exemplos isso aqui, certo? Então, quando é recomendado o gráfico de PITS? É recomendado para visualização de informações de apenas uma categoria. Os gráficos de setores ou pizzas são representados por círculos divididos proporcionalmente de acordo com os dados das informações a serem apresentadas. Tá? A gente vai dar exemplo, tá? Para vocês, certo? Mas esse aqui é o fato. Então, na verdade, você pega um disco, tá? A ideia, vamos ver aqui através de um exemplo, eu deixo essa página aqui, ó, para vocês lerem, certo? Para quem tiver interessado aqui, tá? Nesta página aqui, ó, pode ler, tá? Eu recomendo que vocês estudem. Eu vou passar aqui rapidamente, porque o meu objetivo é resolver exercício. Então, vou dar um exemplo aqui de uma situação em que a gente tem um gráfico de setores, né? O gráfico, né? Um gráfico de setores. Então, concluintes por área de conhecimento, né? Então, o que é que você pode observar aqui? Aqui eu tenho
a minha, né? A minha, como se fosse uma pizza, né? Que melhor representa isso aqui, ou uma torta, né? De forma redonda. E aqui a gente tem as fatias, certo? Aqui a gente tem as fatias. Em geral, pessoal, as fatias maiores são daqueles dados, né? Que tem números maiores, tá? Podem ser números mesmo em valores absolutos, ou em valores percentuais, tá? Muitas vezes essas fatias são representadas por percentuais, ou são representadas por números mesmo, como por números absolutos, né? Em termos absolutos, conforme a gente vai ver daqui a pouco através de um exercício, logo através de um exercício. Então, observe aqui eu tenho concluintes por área de conhecimento. Então, essa daqui é a categoria, concluintes, né? Formandos, né? Por área de conhecimento, né? Então, vamos imaginar aqui que esses dados aqui sejam do Brasil como um todo, né? Fonte IBGE, Atlas Geográfico Escolar, né? Então, provavelmente aqui das universidades, não sei se envolve públicas e particulares, né? Mas de um modo geral, acadêmico, né? Então, aqui a gente tem ciências sociais, né? Ciências sociais, né? No curso de ciências sociais, a gente tem essa porcentagem aqui de 44,37%, né? Então, você observa que 44% pegou essa fatia maior, quase metade do disco, tá? Quase metade do disco, né? Em educação a gente tem essa parte daqui que pega 16,86% do disco. Então, observa que as porcentagens maiores estão associadas a fatias maiores, tá? Fatias maiores do disco. Saúde e bem-estar social, engenharia de produção. Aqui nós temos essas informações aqui que vocês podem ler. E observa que cada fatia a gente associou a um termo, a uma porcentagem, certo? Então, aqui eu tenho as porcentagens aqui, certo? Então, observa aqui que quando você olha aqui, 9,48, tá? A gente vê aqui essa parte, tá? Que a gente observa aqui de acordo com as cores, certo? Então, isso aqui é um exemplo, pessoal, de uma aplicação do gráfico de setor, né, o gráfico de pizza. Então, os ângulos são proporcionais às porcentagens representadas. Então, quanto maior a porcentagem, maior é esse ângulo aqui e maior vai ser a fatia da pizza, tá? Conforme a gente vocês podem observar aqui, certo? Então, eu passei esse aqui para vocês, tá? Eu passei isso aqui para vocês. Aqui tem outros exemplos aqui, ó. Aqui tem outros exemplos que eu deixo para leitura, para vocês acessarem o site, certo? Para vocês acessarem essa página aqui. Tem mais exemplos aqui. Mas o meu objetivo não é simplesmente ficar na teoria, né? Eu só quis apresentar um pouco para vocês, né, da teoria, tá? Para a gente fazer exercício, certo? Agora eu vou aqui tirar agora do modo apresentação, tá? E vamos para a parte que nos interessa, que é a parte de exercício, certo? Então, deixo aí essa página para vocês, para que vocês acessem. Tá certo, gente? Pronto. Bom, agora vamos para a parte de exercício. Eu vou começar agora a fazer exercício de gráficos de setores, tá? Eu vou começar a fazer exercício aqui para vocês de gráfico de setores, certo? Então, nosso primeiro exercício, tá? É esse aqui, tá? Nosso primeiro exercício, tá? É essa questão aqui, tá? Como exemplo, né? Observe o gráfico a seguir. Só um instante, vamos apresentar, tá? Acho que eu não apresentei ainda, tá? Vamos apresentar para que vocês possam visualizar. Ok, agora já podem visualizar, tá? A questão aqui. Então, nós temos aqui, observe o gráfico a seguir, representa os 10 primeiros clubes brasileiros no ranking mundial de clubes. Primeira dica que eu dou para vocês é o seguinte, é entender o contexto do exercício, tá? Eu vou repetir isso em todas as questões. De que se trata o exercício, tá? Não precisa desespero para resolver a questão, não precisa esse excesso de rapidez,
tá? Para você resolver o exercício. Você primeiro passo é entender de que assunto se trata, tá? Então, vamos lá. De que assunto é que se trata tá? A nossa questão. O gráfico a seguir representa os 10 primeiros clubes no ranking mundial de clubes, né? Então, quem acompanha futebol já ouviu falar no ranking da FIFA, né? No ranking dos melhores times do mundo, né? No ranking das maiores seleções do mundo, né? Por exemplo. Então, esse ranking é o quê? É uma pontuação que é atribuída a cada clube ou a cada seleção. Quanto maior a pontuação, certo? Melhor o time fica, melhor fica ranqueado o time, a posição, né, do clube fica maior, quanto maior a pontuação. Então são pontos, tá? Então são pontos. Então aqui você observa que o Grêmio tem 172 pontos, o Vasco da Gama tem 166 pontos e por aí vai. Tá? Então, eu quero que vocês observem aqui é o seguinte, que nós temos aqui como se fosse mesmo uma pizza dividida, né, em 10 fatias, né, já que são os 10 primeiros clubes brasileiros no ranking. Então, nós temos uma pizza dividida em 10 fatias. Então, você observa que aqui agora, nesse caso, nós não temos percentuais. A gente vai ver em outros exercícios onde a gente tem porcentagens. Aqui não, aqui a gente tem os pontos, tá? E aí você observa que quanto maior o ponto, maior é a fatia da pizza, tá? Maior é a fatia, né? Então, você observa que essa fatia aqui que está associada a 210 pontos é maior do que a fatia associada de 172 pontos, tá certo? Então, as fatias são proporcionais à quantidade de pontos. Quanto mais ponto, mais fatia, quanto mais ponto, maior a fatia, quanto menos ponto, menor é a fatia, certo? Então, agora que a gente já compreendeu de que se trata, né, esse ranqueamento, né, o ranqueamento, vamos agora analisar as questões. De acordo com os dados, é correto afirmar que o São Paulo ocupa a 5ª posição, tá, no ranking mundial de clubes, né? Será que o São Paulo ocupa, de fato, a 5ª posição no ranking mundial de clubes? Né? Aí a gente tem que analisar. São Paulo ocupa a 5ª posição. Então, vamos ver aqui. Ó. Vamos ver São Paulo. São Paulo tem 184 pontos. Né? Então, quem é mais que o São Paulo aqui? Né? Quem leva mais pontos que o São Paulo? O Fluminense, o Santos e o Corinthians. Né? Então, todos os demais são menores do que o São Paulo. Então, na verdade, o São Paulo ocupa a 4ª posição e não a 5ª posição no ranking, certo? Ok? Então, não pode ser a letra A, certo? Agora vamos para a letra B. Considerando que o Brasil só classifica para a próxima fase os 2 clubes mais bem pontuados, esses clubes são Corinthians e Santos. Então, vamos ver se os clubes mais pontuados são Corinthians e Santos. Observa que Corinthians tem 240 pontos e o Santos tem 211. Todos os demais são menores. Então, de fato, os times mais bem ranqueados são Corinthians e Santos, certo? Então, a partir daí, a gente pode dizer que a alternativa, tá? A alternativa correta é a alternativa B, certo? Ok? É a alternativa B, certo? Então, pode analisar as outras alternativas numa prova, se você tiver dúvida. Às vezes é bom, mesmo você achando, olha, eu acho que é a letra B, você dá uma passada rápida nas outras para ir eliminando, para ter mais firmeza, tá? A menos que você tenha certeza absoluta que é o item B, você deixa para lá e não analisa mais o resto, certo? Mas às vezes analisar por eliminação pode te ajudar. Olha só, por exemplo, aqui no item C, o Curitiba está na 10ª posição com 124 pontos. De fato, o Curitiba está na 10ª posição. É o último colocado, ó, o Curitiba, tá vendo? Observe as pontuações aqui. Curitiba é o último colocado na 10ª posição. Porém, o Curitiba tem 112 pontos e não 124. Então, esse item C é meio que uma pegadinha, né? Você olha assim, ó, o Curitiba está na 10ª posição. Verdade. Aí vai lá e marca. Não pode ser o item C, porque o Curitiba tem 112
e não 124 pontos. O Vasco da Gama está na 7ª posição com 166 pontos. Vamos ver o Vasco da Gama. Quantos estão na frente do Vasco? 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, na frente do Vasco, a gente tem o Grêmio, o São Paulo, o Fluminense, o Santos e o Corinthians. Então, nós temos, na verdade, e o Grêmio também, né? Nós temos, na verdade, 5 clubes na frente do Vasco. Então, o Vasco não está na 7ª posição. O Vasco está na 6ª posição, certo? E não na 7ª posição do ranking. A soma dos pontos do primeiro e do 10º colocado é 360. Então, o primeiro colocado é quem? É o Corinthians, com 240, né? E o 10º colocado é o Curitiba, com 112. Então, se você for pegar aqui 240, tá? 240 e somar com o 112, né? Será que dá 360? Né? Dá 352 e não 360. Então, de fato, as outras alternativas não são corretas, pessoal. Tá certo? Então, é isso. Então, esse é o primeiro exemplo que a gente está fazendo para vocês de gráfico de setores. Eu vou parar aqui a apresentação, certo? Eu vou parar aqui a apresentação, só um instantinho, tá? Eu vou parar a apresentação, vamos lá, certo? Vou parar a gravação, então até a próxima aula, certo? Depois, logo a gente vai fazer mais exercícios para vocês de gráficos de setores, certo? Então, até a próxima aula.